Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando nossa EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E está iniciando, meus queridos irmãos, nossa EBD em Síntese no canal do YouTube. Você nos acompanha pelas mídias sociais, pelos canais 8h30 da TCM, TV AD Mossoró e pela nossa rádio FM 96.3. Lembrando que esta aula ela não substitui a nossa aula de domingo, certo? Então, fica claro para os irmãos que essa pré-aula ela não substituirá nossas lições dominicais. Hoje, nossa aula de número 3, que tem como título Abominações do Templo, do nosso novo trimestre da Justiça Divina, que trata-se sobre o livro do profeta Ezequiel. O nosso textuário diz o seguinte, que se encontra capítulo 8, versículo 6. Lembrando os irmãos que nosso estudo ele é uma sequência dos capítulos. Iniciamos pelo capítulo 3, passamos pelo capítulo 5 e agora no capítulo de número 8. E tem muitas informações para os irmãos aprender aqui nesta lição. Disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Na nossa leitura bíblica em classe, se encontra Ezequiel, no capítulo 8, versículos 5, 6, 9, vai do versículo 9 ao 12, depois do verso 14 e o verso de número 16. Lembrando, irmãos, que na nossa aula de hoje, ela vai falar do tema, deixar bem claro que vamos tratar das abominações praticadas no templo na época do profeta Ezequiel e Jeremias. Abominações é sinônimo de aversão, repulsão, repugnância, repulsa, ato ou efeito de abominar ou sentir horror por alguma coisa. Então, deixando bem claro que essas iniquidades fazia com que Deus tivesse repulsa do seu povo. E só uma dica de leitura para os irmãos podem pesquisar no quarto trimestre de 2020 a lição de número 9, que vai falar justamente da lição que estamos falando hoje, a imagem dos ciúmes, que tem como título da nossa revista, Não terás outros deuses diante de mim. No primeiro tópico nós temos sobre a visão. No segundo tópico, nós temos sobre as abominações, parte 1. E no terceiro tópico, nós temos sobre as abominações, parte 2. E bem claro o texto, na segunda visão de Ezequiel, que vai tratar do nosso primeiro tópico, diz o seguinte: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá, olha só os tópicos de referência, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Jeová, caiu sobre mim. Capítulo 8, verso 1. É bem claro, irmãos, que no 6º mês, a gente fazendo uma cronologia, e também se encontra no livro do autor da nossa lição, Ezequiel Soares, diz assim que é o quinto dia de Elu, ou seja, 18 de setembro do ano de 591 a.C., quando ele recebeu a visão, há 14 meses atrás, se encontra no dia 5 de Tammuz, certo? Que é 31 de julho de 593, ou seja, antes de Cristo. Então, são 14 meses, segundo nosso autor da nossa lição. Então, essa data, ela aponta 14 meses depois da primeira visão, ou seja, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Esse está no capítulo 1 e no verso 2. Enquanto a primeira visão está também no versículo 3 de Ezequiel, ele mostrava o julgamento era de Deus. E a segunda visão mostrava que o pecado em razão desse julgamento. Ou seja, a primeira visão ele mostra algo do julgamento e a segunda visão mostra o pecado em razão desse julgamento.
E o pastor Ezequiel Soares, ele destaca que na segunda visão, ela é diferentemente da primeira. Então, assim, não foi da glória de Deus. A primeira visão, ele viu a glória de Deus. E a segunda visão agora, ele viu as abominações praticadas no templo. Ou seja, o que justifica a razão da ira divina sobre todos os moradores de Jerusalém. Esse você pode acompanhar no capítulo 8 e o verso 18. Então percebe-se que nesta data, a cidade e o templo não havia ainda sido destruído. Então, lembre-se desse detalhe. Então, quando essa visão, segunda visão, ela chegou ao profeta sobre as abominações praticadas no templo, ainda existia o templo, ou seja, as pessoas faziam abominações no templo. Então, temos que ter esse cuidado a não se referir a outro episódio. E já a segunda visão, ela está registrada nos capítulos, do capítulo 8 ao capítulo 11, enquanto os outros, a primeira visão trata do capítulo 4 ao capítulo 7, que vai falar justamente dos oráculos de Deus para a nação de Israel. E já do 8 a 11 trata da partida da glória de Deus de Jerusalém. Então, olha só, na segunda visão está registrado o quê? A visão de Ezequiel da Babilônia até o templo em Jerusalém, para ver as abominações e ali sendo praticadas há gerações. O povo e seus líderes religiosos judeus eram completamente corruptos. É bom lembrar que a visão trata de um período, de um tempo de 2.600 anos aproximadamente. Então, lembre que isso não exclui os eventos futuros, igual vimos na lição passada, mas muito breve, Deus ele trará juízo a todos os que praticam abominações, que insultam a sua majestade e dos nossos também insulta os pecados a Deus. Então, essa lição ela vai mostrar justamente isso. Os pecados que eram praticados diante do templo. E pecados é uma coisa que Deus ele sempre abomina e sempre abominou. É interessante que Apocalipse capítulo 1, verso 19, o texto escreve assim: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que brevemente devem acontecer. Quase uma visão de que Ezequiel teve. Então, tanto Ezequiel como o apóstolo João, o apóstolo João, ele foi levado em espírito a um determinado local e lá foi mostrado algo extraordinário da parte de Deus. Então, numa visão, Deus levou espiritualmente o profeta Ezequiel para que visse, olha só, Deus pega ele, um modo que Deus faz, pega pelos cachos dos seus cabelos, uma expressão que Deus coloca a mão atrás e leva a um lugar em espírito. E para mostrar as terríveis abominações praticadas pelos líderes de Israel no templo. Em Ezequiel 3 é narrado assim: ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos, certo? Olha só o que ele fala. Ou seja, dá para entender que Deus coloca a mão atrás do profeta Ezequiel e lá ele é levado para um local em espírito. Então, olha só, todas as abominações ali vistas estão ligadas aos ídolos. Primeiro mandamento do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E foi o que Israel mais cometeu toda essa trajetória de Israel no deserto, na época dos juízes, na época do rei, foi a prática da idolatria. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. Por quê? Porque todos esses atos é uma afronta ao maior Deus, e todas essas práticas que são rituais, que são praticadas para Deus, é uma abominação e principalmente praticada dentro do seu santuário, na casa de Deus. Então, na capital de Judá, o profeta viu alguns exemplos terríveis da idolatria do seu povo,
como a imagem da idolatria, juízo que não deram, até para evitar as abominações que o Senhor fez para a nação de Israel. Então, tudo isso mostra o quanto Deus, ele abomina as práticas pecaminosas. Por isso que veio um duro juízo. E lembrando, eles colocaram lá imagens e o Senhor disse que teve ciúmes. E lá em Tiago, no capítulo 4 e verso 5, diz que o Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúme. Meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local, aguarde aí e logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título Sobre as Abominações, parte 1. O texto narrado é o seguinte, capítulo 8, verso 5. Ele disse, filho do homem, olha para o norte, olhai para lá. E eis que do lado do norte, junto ao portão do altar, na entrada estava essa imagem dos ciúmes. Olha só onde terminou nosso bloco 1 e nós estamos iniciando o bloco 2. Esta imagem que fala de ciúmes era um ídolo que ficava no templo em Jerusalém e justamente provocando os ciúmes de Deus. Porque, por ser que o profeta esteve se referindo à imagem, ou pode ser, Azerá. Essa imagem, ela era narrada justamente no reinado de Manassés, e pouco antes da reforma do rei Josias, esse Deus, que na Azerá, era um Deus babilônico, caldeu. Então, o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém essa imagem, e isso se encontra em 2 Reis, capítulo 21, verso 3 e 7. Mas foi destruída pelo rei Josias, em 2 Reis 23 e 3. Essa imagem havia sido levada embora, mas pode ter retornado na época do profeta Ezequiel. Isso a gente pode também ver e conferir em Ezequiel 33, verso 7, Segundos Crônicas 33, versículos 7 e 15. Então, este ídolo pagão causava ciúmes a Deus em ver a casa de Deus sendo violada pela presença de rituais idólatras. Justamente por causa da prática provocada pela idolatria. Isso a gente vê em Ezequiel 5:13, 16:38, verso 42, 36:6, 38:19. Então, tudo isso, esses ídolos pagãos, era justamente o que a nação de Israel fazia em adoração a essa imagem. E os povos vizinhos de Israel adoravam ídolos, que são imagem de vários deuses. Teve Neustã, teve Marodaque, teve Marduk, vários deuses. A nação de Israel vem praticando este tipo de abominações, não só na época do profeta Jeremias, nem na época do profeta Ezequiel, mas muito antes os profetas avisavam que algo iria acontecer. O profeta Amós, 150 anos antes do profeta Ezequiel, ele profetizou justamente a ruína do Reino Norte no ano de 722. E foi justamente o que aconteceu. Então, eles acreditavam que os deuses, essas imagens, os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com vários rituais em sacrifício. Então, muitos israelitas, eles adotaram esse costume
de rituais idólatras desses povos. Isso a gente pode ser contemplado em Juízes, capítulo 2, versículos 11 e 12. Mas a Bíblia, ela diz que só há um Deus, que ele só tem um Espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E ele não dá sua glória e nem o seu louvor às imagens de escultura. Ele não permite que o homem faça esse tipo de abominações. Em Isaías, também alertando o seu povo, no livro de Isaías 45, verso 20, ele fala justamente os que conduziam as imagens em tipo de procissões. Então mostra justamente essas abominações que o Senhor detesta e sempre detestou. Em alguns momentos da história de Israel, reis lidaram com a idolatria, derrubando os ídolos, os prostitutos culturais e tirando todas as coisas de impureza no templo. Foi um caso do rei Asa. Então, 1 Reis, capítulo 15. Então, ele foi um que chegou, derrubou os postes de ídolos e fez justamente coisas que agradavam ao Senhor. A reforma religiosa de Ezequias, do mesmo jeito também, segundo o Reis 29, segundo os Crônicas, 29. E o rei Josias, este destruiu a imagem de madeira de Azerá, colocada por Manassés, segundo Reis 21, verso 3 e 7, como já foi citado. No entanto, essa postura de obediência a Deus não estava sendo padrão, como se percebe pela denúncia do profeta Jeremias contra a idolatria da época do rei Jeoaquim. Jeremias capítulo 11, versículos do 9 ao 13. Então, veja bem, o rei Josias, ele começou a destruir onde Azerá era cultuado e não foi seguido, infelizmente, pelo seu sucessor, que é o rei Jeoaquim. Então, a idolatria, portanto, ofende a Deus. É proibido no segundo mandamento, como já foi falado em Êxodo, mas agora em Deuteronômio, capítulo 5, verso do 8 ao 10. Então, tudo o que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Somente Deus merece ser adorado. Meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. Irmãos, os irmãos vejam que a gente fala um pouco apressado para tentarmos decorrer um pouco do nosso todo o contexto para não deixarmos passarmos nada, certo? Então, o tópico de número 3 é sobre as abominações, parte 2. E lembrando que, como a gente já viu tudo isso, né, vamos falar agora de um ritual de Tammuz. Esse Tammuz, ele é falado justamente em uma enciclopédia britânica, né, que fala de Semiramis, né, uma deusa em que Isaías fala que ela era a rainha dos céus. Está nessa enciclopédia, e o autor da lição, em seu livro, ele justamente falou sobre essa mulher. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ezequiel, ele também viu ao lado do norte do templo, na sua visão, mulheres chorando por Tammuz. Tammuz, ele ganhou o nome justamente, que foi falado aqui no primeiro tópico, de um dia, aliás, de um mês, 5º mês de Tammuz. Então, justamente por conta desses episódios. Vamos entender aqui bem direitinho a respeito de Tammuz, que é uma profecia bastante significativa. Tammuz, o deus sumério babilônico. Então, há diversas histórias
que ele era filho do soberano Marduk, mas também há relatos que ele era filho de Nimrod, lá do capítulo 10 e 11 de Gênesis. Mas a referência da Enciclopédia Britânica, ele deixa bem claro que ele era filho de Marduk. Vamos lá. Mulheres chorando por Tamuz, o deus sumério babilônico da fertilidade. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que ali estavam mulheres, isso na visão, assentadas, chorando por Tamuz. Capítulo 8, verso 14. O fato de ele estar sendo feito junto à porta da casa do Senhor, dá para entender o quê? Que a idolatria não era só no templo, a idolatria já começava descaradamente fora do templo. E através disso aí, Tamuz, essas dádivas atribuídas a ele, era para trazer bênçãos da fertilidade. Olha só, da fertilidade. Mas só o Senhor é capaz de conceder isso. Neste sentido, era a violação do mandamento que proíbe o uso do nome do Senhor. Ou seja, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, o pastor Ezequiel Soares, ele fala justamente dessa religião babilônia através de Tamuz, uma religião que Marduk, o deus principal do caldeus, teria se casado com Semiramis, e desse casamento teria nascido Tamuz, também chamado de Adonis pelos gregos, Osíris pelos egípcios. Então a gente vê que nessa estrutura ele era irmão da deusa Estar, ou seja, a mesma deusa Astarote. Isso a gente pode ver em 1 Reis, capítulo 11, verso 5 e o verso 33. Olha só aonde o texto está nos levando. Ou seja, as mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era filho de um deus babilônico. E por que essas mulheres estavam chorando por ele? Os seguidores de Tamuz e os judeus, a nação de Israel, seguindo esse mesmo passo. Os seguidores de Tamuz acreditavam que a vegetação secava e morria no verão, porque Tamuz havia morrido, descido ao interior do submundo, ou seja, no mundo inferior. Desse modo, os adoradores choravam e lamentavam sua morte. Na primavera, quando a nova vegetação aparecia, eles se regozijavam e acreditavam que Tamuz ressuscitara, ou seja, ressuscitaria. Então, essa crença pagã era assim: 6 meses Tamuz ficava no submundo e 6 meses ressuscitava. O período de seca ele ficava vivo para trazer chuva e depois voltava a ficar morto. Ou seja, olhe só que uma coisa sem fundamento para a nação de Israel. Deixar de acreditar em um Deus, em um único Deus. Se observarmos em Êxodo capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz assim: partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. E todo esse povo que saiu da terra do Egito, esse povo antigo, só entraram 2 na terra prometida, Josué e Caleb. Todos eles desobedeceram o que Deus ordenou eles fizessem no deserto, justamente obedecendo os 10 mandamentos que foi dado. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não farás para ti mais escultura. 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4, lembra-te do dia de sábado. 5, honra teu pai e tua mãe. 6, não mate. 7, não furte. 8, não roube. 9, não diga falso testemunho. 10, não cobiça o teu próximo. Esses eram os mandamentos que o povo de Israel tinha que obedecer. Mas todo o povo de Israel pecou. E leva justamente a esse homem chamado Tamuz. Então o texto vai falar que lá tinha umas carpideiras, ou seja, as mulheres que eram pagas justamente
para chorar em velórios, ou seja, elas eram pranteadeiras profissionais. Isso a gente podemos ver em Jeremias 9:17, Oséias capítulo 9, verso 4. Então, essas carpideiras eram as pranteadeiras, elas eram pagas para chorar justamente em alguns velórios. Então, os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, que corresponde a junho e a julho. Então, o Senhor mostrou a Ezequiel que muito do povo judeu não estava mais adorando o verdadeiro Deus da vida e criador de toda a natureza. Então, para eles, Tamuz era o Senhor da fertilidade. Nós também devemos ter o cuidado de não desperdiçar tanto tempo pensando nos benefícios da criação, deixando de vista o nosso Criador. Deus também mostrou a Ezequiel o 4º exemplo, que era a idolatria no átrio do templo, onde cerca de 25 homens, representando os sacerdotes, adoravam o sol e seguiam as práticas justamente de lascívias de culto, ou seja, faziam coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Esses homens, de costas para o templo, dava para entender, claro, virados para o oriente, estavam adorando o sol, davam as costas para o templo e adoravam o sol. Isso era uma tremenda afronta para Deus, ou seja, o verdadeiro Deus de Israel, o Deus que deu fertilidade, que o povo de Israel não pereceu no deserto, que sempre Deus cuidou do seu povo. Então, assim, antes Moisés, ele já havia alertado ao povo sobre justamente sol, lua, estrelas. Isso a gente pode ver em Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas conduzidos a inclinar perante eles e dê culto àqueles ou aquelas coisas que tire o Senhor teu Deus. Olha só o que o texto vai dizer. Já tinha algo alertando que eles não fizessem isso. Então, por isso que isso foi uma afronta ao Deus de Israel. Eles viraram para o Oriente, deram as costas ao templo, onde já eram práticas de abominações. Lá tinham mulheres chorando por um homem que dizia ser um Deus, e mesmo assim ainda faziam abominações perante o Senhor dos Exércitos. O sol era cultuado tanto na Babilônia como no Egito. Os sacerdotes do templo, desviados do verdadeiro Deus de Israel, também prestavam os seus cultos aos deuses falsos. Então Deus disse a Ezequiel: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem ali, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritarem? Olha só o que Deus está dizendo ao profeta Ezequiel. É tanto que ele diz que ele fala de um ramo ao seu nariz. Então isso dá para entender no texto, e também o pastor Ezequiel Soares, ele mostra que isso aí era coisas que chegavam às narinas de Deus, que não estava agradando a Deus essas práticas. Segundo William MacDonald, ele fala que ramo aqui, ela é uma enigmática, ou seja, chegar o ramo ao seu nariz pode indicar escárnio e desprezo da parte do Deus vivo, por conta das falsas práticas, das suas abominações. Então, meus irmãos, o que idolatria é? Abominação. Abominação. Deuteronômio, capítulo 7, verso 25. Ela é coisa odiosa. Deuteronômio 16 e 22. Vã e tola. Salmo 115, versos do 4 ao 8. Destrutiva de proveito. Juízes 10 e 14. Isaías 46, verso 7.
ela é irracional. Atos capítulo 17, verso 29 e Romanos 1, do 21 ao 23. E ela é contaminadora. Não só uma pessoa, mas ela pode contaminar várias pessoas. Ezequiel, capítulo 20, verso 7, depois 36 e verso 18. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Nos acompanhe pelas mídias sociais, pelos nossos canais do YouTube, EBD em Síntese, FM 96.3 e dos canais 8 e 38 da TCM, TV AD Mossoró. Muito obrigado e a paz do Senhor.